enfim, acho que o que me move a me mover em dança ou quando eu penso em criação, acho que talvez seja a mesma coisa que me move a me mover todos os dias quando eu me levanto, assim. Eu pensei sobre isso, que, enfim, quando eu levantei hoje, que eu já tinha essa questão, que vocês já tinham me enviado, o que me move a me mover. E hoje quando eu levantei, que eu pensei que eu teria que responder essa pergunta, eu pensei, putz, mas o que me move a me levantar hoje? Pra que eu vou levantar da cama? E eu fiquei pensando que eu acho que é a curiosidade. Curiosidade e inquietação, assim, é uma das coisas que me move a me levantar, a fazer as coisas, assim, a ter curiosidade pelas pessoas, ter curiosidade por mim, ter curiosidade em processo de criação. E eu acho, enfim, que acho que a gente só cria porque alguma coisa incomoda. E eu acho que talvez o que me move a me mover são esses incômodos, assim. Que podem ser tanto curiosidades quanto perturbações, assim. Mas eu acho que tanto um quanto o outro eu tenho bastante, assim, curiosidade e perturbação. E eu acho que essas coisas têm me movido a fazer coisas, a encontrar pessoas, a criar. O Rony que está aqui, o Rony que corre nessa praça, é o mesmo Rony que está pensando num processo de criação, que está criando um projeto com outras pessoas. Enfim, é fácil falar isso, assim, mas o que eu observo é que eu acho que eu não poderia criar e pensar as coisas que eu tenho pensado junto com as pessoas que eu tenho feito, se eu não fosse, enfim, se eu não fosse brasileiro, se eu não fosse curitibano. O fato de eu ser brasileiro, curitibano, o fato de eu ser gay, o fato de eu ser, enfim, de eu ter interesse por literatura, de eu gostar de cinema, o fato de eu gostar das coisas que eu gosto de fazer, eu acho que isso influencia muito a forma como eu olho para as coisas, a forma como eu... Enfim, como eu tenho me estimulado a criar, assim. Eu acho que principalmente as coisas que eu observo no meu cotidiano, a forma como eu me observo no cotidiano, está muito ligado ao que tem me interessado em dança, em arte, assim. Que é um pouco esse lugar da precariedade, que é muito precário produzir arte no Brasil, assim. Produzir arte em Curitiba, a gente está numa situação super fodida, eu acho, em Curitiba nesse momento. Uma situação super fodida política. Então, tipo, isso é meu cotidiano. Tipo, pensar meu cotidiano em arte é pensar, tipo, como produzir arte. Então não tem como não estar separado, assim. Não tem como estar separado, não tem como eu ir pro estúdio e não estar repleto de irritação, assim. De irritação, ou de inquietação, ou de coisas que eu acho engraçado. Tipo, as coisas todas que eu acho engraçado, a forma, enfim, como eu me relaciono com as pessoas, é impossível pra mim. É impossível e eu tenho um desejo com que isso esteja junto, assim. Não sei também se é muito vago isso que eu falei. Atenção. Falei. Colocar. Torneira. Água. Choquei. Não, tem que mudar isso aí. Mergulho. Mais 1 minuto. Nossa, é. Urna. Eu tenho achado muito chato, não só em dança, mas como em outras manifestações artísticas, quando eu vejo pouca dúvida, assim, numa produção, quando eu vejo que as pessoas em nenhum momento duvidam daquilo que elas estão fazendo, que elas não se colocam em questão, assim, que não tem muita dificuldade. Isso é uma coisa que eu acho meio chata, assim. Quando eu falo precário, pra mim o precário é esse lugar que é de difícil sustentação, assim, que é
que é de difícil sustentação. Pra mim isso é um pouco precário, assim. Que é preguiçoso. Sei, acho preguiçoso quando eu ouço um discurso em dança, e esse discurso pode não ser falado, pode ser a obra, que eu vejo que é uma reprodução de... Sei lá, uma reprodução que eu já vi, sabe, milhões e milhões e milhões de pessoas reproduzindo esse mesmo discurso, e que eu vejo uma apropriação dele mesmo sem as pessoas perguntarem por que assim, mas por que eu tô falando sobre isso? Por que eu tô falando desse jeito sobre a dança que eu tô produzindo, sei lá. E como eu comecei a dança, sei lá, em relação a muitas pessoas que começam fazendo balé com 7 anos, 8 anos, eu não tive essa formação, nem sei se é clássica, mas essa formação de criança pela dança. E pra mim, hoje em dia, eu sinto isso como um presente pra mim, assim, porque por muito tempo eu fiquei pensando, putz, mas eu não tenho uma formação em dança, eu passei, enfim, tipo, a minha maneira de entender formação é um pouco marginal, assim, no sentido que foi pelas margens, assim. E hoje em dia eu penso que bom que eu tive outras experiências, assim, nada contra as pessoas que começaram a fazer balé desde os 5 anos, assim, mas eu acho que isso faz com que eu me interesse por outras coisas que não estão ligadas só ao corpo que dança. E isso é uma coisa que me move muito, assim, quando eu vou criar, quando eu estou com outras pessoas. Eu me interesso por outras coisas, por outras coisas, assim, porque para mim dançar não é só movimento no tempo e no espaço. Para mim dançar é tudo que envolve o antes do dançar, ou depois, ou durante. É desde o teto que eu tô embaixo, desde onde eu escolhi dançar, com quem, com que sapato, com que esmalte, se eu vou colocar esmalte, se não vou colocar esmalte. E essas coisas pra mim é tudo muito dança, assim, então não sei se eu ter feito ou transitar entre outros meios me faz me interessar também por essas outras coisas, né? O que eu não faria pra continuar dançando? O que eu não faria? Nossa, pergunta difícil. O que eu não faria? Nossa, eu faria tanta coisa. Mas o que eu não faria? Nossa, tem um monte de aula que eu não faria pra continuar dançando, um monte de... Tem várias pessoas com quem eu não trabalharia pra continuar dançando. Sei, mas tem várias coisas que eu faria, por exemplo. Faria a dança dos famosos, do Faustão. Faria... faria tanta coisa bizarra. Não sei o que eu não faria. Algumas pessoas eu não faria. Por exemplo.